conteúdo por 5 minutos. Por 5 minutos. Então, as lives dos novos talentos vão ser dedicadas aos novos talentos. E nós temos aí o nosso querido convidado, Ginga Kandimba. É um prazer, Ginga. Nós estávamos atrás de ti já há algum tempo e sei que o Ginga sempre mostrou-se disponível para nós, até que enfim aqui, nos encontramos. Estamos aqui, mano. Estamos aqui. Ginga Kandimba, saudações. Consegue me ouvir, né? Perfeitamente. Ok. Mano, Ginga Kandimba, apresenta-te. Aí para o nosso Ou só que pessoal. nos acompanham. Como está no panfleto, né? Sou o Ginga, né? Influenciador digital, num ramo muito ligado à afrocentricidade, ou aquilo que são os nossos valores culturais enquanto povo africanos, e pesquisador da espiritualidade bantu, espiritualidade dos povos pretos que vivem nesses territórios propriamente chamada de África subsaariana. Então, Ginga Kandimba, eu tenho uma curiosidade. Como é que proveu esse nome? Ginga, o nome Kandimba é o nome na qual o meu pai, né, o nome de casa, né, que a família já me deu, e o Ginga, que é o nome mesmo da família, ok? Que é o nome mesmo que nós carregamos da família, porque nós somos de Malanche. Sou da linhagem de Pingyambande, ou seja, da tribo de Pingyambande, né? E da linhagem também do avô Massango, que deu a origem ao Massango, que fica em Malange. Os meus pais vieram de lá e viveram aqui no Luanda, no Golfo 2, tá vendo? Então eu fui nascido aqui. Então o nome Ginga é mesmo o nome da família. Então ficou Ginga Kandimba. Então, Ginga, o Ginga é influenciador digital e narrador de conteúdos africanos. Por que razão começou a ter interesse em estudar esse tipo de conteúdo? Sendo que é um conteúdo menos comercial. Isso, ok. Isso para perceberem que o nosso objetivo não é sequer ganhar dinheiro, porque se fosse para isso, nós faríamos outras coisas, como muitos fazem, por exemplo, pegar aquilo que está a bater, tá a ver? Pelo contrário, esses são conteúdos que batem frente a muitos sistemas, principalmente sistemas religiosos que temos aqui, sistema político e coisas do mais. Então, significa dizer que nós estamos nessa luta não é porque queremos dinheiro, é porque nós nos revemos naquilo que é a nossa história, naquilo que é os nossos valores, naquilo que é o nosso passado, na qual nós esquecemos. Tenho duas respostas para dar a respeito de por que eu me interessei, né? Primeiro, no objetivo seria porque há muitas questões que eu apresentava diante da igreja na qual eu cresci, diante da sociedade, diante das academias, então eu estava falando das escolas, na qual não tinham resposta. E quando eu vi a história que estavam ligados a respeito da minha imagem, a respeito da minha história, a respeito do meu povo, é sempre uma narrativa pejorativa do nosso povo. Okay? Não importa na escola, não importa na igreja, é sempre uma imagem pejorativa do nosso povo. E a nossa história é sempre contada de forma não profunda, deturpada, ou de forma a despachar, como se a nossa história não tivesse importância no mundo. Na escola, por exemplo, vão te contar mais histórias ocidentais. Eles vão dizer, por exemplo, a história mundial. Essa história mundial, na verdade, tem como centro o Ocidente. Quando você vai para a igreja, por exemplo, a história principal que vão te contar já está específico ali, povo de Israel. Estás a ver? Vão te falar das 12 tribos de Israel, essa coisa do mais e por ali. Mas agora, quando chega de nós, os bantus, os chamados africanos, pretos, não há essa profundidade. Estás a ver? Então aí vem a questão, mas peraí, se nós também somos povos, segundo a história nos conta que nós sofremos também invasões, escravidão, por que essa nossa história não é contada como eles contam a história deles? Tá vendo? Então fui pesquisando, procurei saber mais os nossos valores tradicionais e coisas do mais, e aí fui entendendo muita coisa e a guerra que o nosso povo passa, que não terminou.
apenas passar a um bálsamo, de forma que nós somos combatidos, mas não percebemos, e de forma que nós próprios demos continuidade a uma luta que não fomos nós que começamos. Os outros começaram e nós demos continuidade com as ferramentas acadêmicas que eles nos deixaram aqui e as ferramentas religiosas que eles nos deixaram aqui. E aí é onde eu comecei a perceber. Agora, no âmbito espiritual, há uma ideia, há uma visão que os nossos antepassados dizem que nós antes de nascermos aqui, já existíamos em outros planos, mas no sentido espiritual, tá a ver? E nós viemos aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, tá a ver? Ou seja, nós todos que nós nascemos aqui, não viemos apenas para viver, comer, trabalhar, ter mulher, fazer filho e morrer. Não, nós viemos aqui com um propósito de deixar um conhecimento, de deixar uma missão e às vezes cumprir, cumprir uma missão, ok? Como acontece na história de outros povos. Então, nós acreditamos nisso enquanto africanos, porque nós não temos a visão da morte como o Ocidente tem. É aquilo que eu disse que é a cosmogonia, a visão do mundo espiritual. A espiritualidade, todo o povo tem espiritualidade universal, mas como se conectam, como compreendem, isso é específico. Então, nesse lado, acredito que eu sou um dos que veio mesmo já com esse propósito, tá vendo? Eu vim aqui com esse propósito, deixar algum conhecimento, deixar algum legado, até que chegar o momento em que os meus olhos vão se fechar e embora lá. Yeah. Olha, pessoal, para quem está entrando na live agora, sejam bem-vindos. Nós estamos a falar de espiritualidade africana e as religiões tradicionais. Temos aqui o nosso convidado, Ginga Kandimba, ele que é narrador de conteúdos africanos, influenciador digital, uma pessoa com muito conteúdos a nos passar. Olha, Ginga, entrando um pouquinho mais para o nosso tema, na verdade, fala-se hoje em dia muito sobre espiritualidade. Na verdade, o que é espiritualidade? Ok, eu primeiro gosto de desconstruir o conceito, né? Você vai ver, por exemplo, no dicionário, vai falar sobre espiritualidade, um ato religioso, que cada povo, por exemplo, usa para se conectar através de oração, de rituais e coisas do mais, né? Mas outro termo que nós poderíamos compreender da própria palavra espiritualidade, você compreende só espírito e ritual, espiritualidade, ou seja, espírito e ritualidade, ou seja, você é um ser espiritual, mas precisa saber qual é o ritual que você faz, por exemplo, para alcançar um determinado objetivo, um determinado resultado, ok? Por quê? Porque você tem um plano espiritual e tem um plano e tem um ritual, que é o que nós fizemos no plano físico para alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, a oração é um ritual na qual você usa para se conectar com o plano espiritual. É um ritual. Mas, infelizmente, as pessoas, quando falam espiritualidade, só tem que ser espiritualidade na compreensão da sua denominação. Porque se for na outra, já tem essa questão de demonização. Infelizmente, é um analfabetismo histórico e de compreender os conceitos do que é espiritualidade. Assim como, por exemplo, outros povos têm a sua forma de se conectar ao plano espiritual. Por exemplo, os nossos irmãos judeus não oram como os muçulmanos. Está a ver? Os nossos irmãos da Ásia, por exemplo, não se conectam como os índios e coisas do mais. Ou seja, a espiritualidade é única, mas o meio em que nós comunicamos é que é diferente. Então, nós, enquanto africanos, também temos a nossa. E é isso que nós vamos aqui falar um pouquinho. E, na verdade, qual é a importância de todo e qualquer africano ter o conhecimento sobre espiritualidade, sobre a pesquisa da importância da existência da espiritualidade nas nossas vidas? Ok. A primeira importância é o quê? É a proteção de si mesmo, é autoconhecimento, é autoconfiança, é autopoder, é autodependência, independência. Ok? Por quê? Porque nós não nos tornamos seres espirituais. Nós nascemos seres espirituais. Não é sistema religioso nenhum que nos tornou seres espirituais, porque dizer assim, não, fui naquela igreja, me converti, me batizaram, agora eu sou espiritual. Não, igreja nenhum te torna espiritual, você é ser espiritual, só que inconsciente, ou seja, alguns sabem, outros não sabem. Então nós já nascemos com dons espirituais, uma vez que nós já somos seres espirituais, que estamos a experienciar esse mundo físico, esse mundo carnal. Tá vendo? Agora, qual é a importância, como você disseste aqui, do africano conhecer a sua espiritualidade?
Porque a espiritualidade vai ser um dos elementos que vai compreender, por exemplo, o teu próprio povo. Porque você, enquanto um indivíduo, você pertence a uma memória genética, que é da tua aliança, do teu povo, certo? Que é do teu pai e da tua mãe. Porque nós temos três memórias. Depois você tem a memória coletiva, que é a memória cultural de onde você surgiu, do teu bairro, da tua comunidade, okay? Que vai compreender a vossa gastronomia, o vosso sistema de casamento, a vossa língua, estás a ver? Que é a memória coletiva. Explicar que é a memória genética, da tua ancestralidade, da aliança da tua família, a memória coletiva do teu povo, da tua tribo, da tua nação, do teu clã, e a memória individual. Essa memória individual depende dessas duas memórias. Porque essa tua memória individual é fruto de tudo que você experienciou, de todas as experiências que teus antepassados passaram e que te tornou o que você é hoje. Ok? Agora, quando você se desliga, quando você esquece, quando você apaga toda a memória coletiva do teu povo, quando você apaga, você esquece a memória genética da tua linhagem, você será um indivíduo sem direção. Primeiro, sem identidade, sem rumo, e qualquer um outro povo te influencia dentro da iniciação, ou dentro da cultura, ou dentro do regime dos outros. Porque você vai achar que você não tem referência. É por isso que essa necessidade de você, enquanto africano, se ver primeiro dentro da tua visão e depois compreender os outros. Hoje o que acontece é que nós queremos olhar dos outros e fazer dos outros as nossas referências enquanto vivência. É ver? Então essa é a importância. Por que nós estamos agora, nesse momento, a falar sobre qual é a importância do africano conhecer a sua história ou a sua espiritualidade? Então isso significa dizer que o africano não conhece. Porque se conhecêssemos, não deveríamos estar aqui a falar sobre isso. Tá a ver? Agora a pergunta é, e quando é que nós paramos de conhecer? Começou como? De repente, pum, nós não começamos a conhecer? É aí onde vamos entender o processo histórico. O que aconteceu lá atrás, que fez com que nós esquecêssemos, para hoje começarmos a discutir sobre esses pontos, sobre procurar conhecer a nossa ancestralidade. Então, o que aconteceu lá que nos fez perder? É aí onde vamos trazer, por exemplo, em conta as invasões que a África foi sofrendo e que sempre tem sofrido. A herança colonial. Por quê? Porque o outro povo, quando chegou aqui, demonizou tudo que é nosso, porque esse era o objetivo. Ele não veio aqui para civilizar, ele veio para destruir a nossa civilização, o nosso sistema de civilização, e nos dar o sistema de civilização deles. E para destruir um povo, para ter domínio total de um povo, para você ter poder sobre um povo, você precisa destruir essas duas coisas. A língua desse povo, a religião ou a espiritualidade desse povo, tá vendo? E os nomes. Quando você arranca esses elementos, o povo é como se torna povos nus, povos iniciados. É tipo, você pegou o chip, eliminou todas as informações, está no chip, agora está virgem. Enquanto está virgem, significa dizer que você agora pode recomeçar a dar novas informações nesse chip. E você vai pôr a informação que você quer, o que te dê na telha. Tá? E é o que aconteceu conosco. Nos reiniciaram, limparam todas as nossas informações, demonizaram-nos, nos fizeram abandonar tudo que é nosso, nos fizeram se perseguir entre nós, nos matamos entre nós para agradar determinados grupos de indivíduos que vieram aqui disseram que nos trouxeram amor, que não nos trouxeram amor coisa nenhuma, isso é mentira. Não nos trouxeram amor coisa nenhuma, já tinha aqui, nós já sabíamos todos esses valores. E se tem dúvida, é só pesquisarem a carta do rei Leopoldo II, branco, que dominou o Congo e matou mais de 10.000 congoleses. Em uma das suas cartas, o rei Leopoldo II disse o seguinte: quando vocês forem lá para a África, não se preocupem em lhes ensinar sobre o amor. E nem sobre Deus. Olha para a parte mais importante. Não se preocupem em lhes ensinar sobre o amor, nem sobre Deus. Porque esse povo na qual vocês estão aí para dominar, eles já conhecem Deus. Eles chamam suco, chamam calunga, chamam nzambe. Tá a ver? Eles já conhecem. Então vocês vão lá. Eles sabem que se envolver com a mulher do outro é errado. Vocês não estão ensinando uma coisa que eles já sabem. Vocês têm que ir lá. Eles ensinam a verem o mundo da nossa perspectiva. Ensinam ele a abandonar língua, cultura, tradição. Faça com que eles esqueçam da sua ancestralidade, dos seus antepassados, dos seus heróis.
faça com que eles deixem de adorar Deus nas suas línguas. Porque eles têm que adorar Deus nas nossas línguas. E quando eles começarem a adorar Deus nas nossas línguas, com certeza Deus não lhes ouvirá. Ele não falou à toa. O jogo, o rei Leopoldo II não é maluco que nos disse isso. Quando eles começaram a adorar nas nossas línguas, com certeza o nosso Deus, ele disse isso. Não lhes ouvirá. Vocês acham que ele é maluco que disse isso? De repente dormiu, acordou, Deus ensinou isso. Não, porque é uma estratégia. Existem guerras espirituais para dominar um povo. Você primeiro precisa atacar as atmosferas espirituais, só depois as físicas. E é isso que aconteceu conosco. E é daí que até aqui que nós esquecemos todos os nossos valores enquanto povos africanos. Já não sabemos como é que nossos antepassados oravam, já não sabemos como é que nossos antepassados pediam a Deus. Ou seja, a ideia que nós temos hoje é que nossos antepassados não conheciam Deus e que quem nos trouxe a ideia de que Deus existe eram eles. Por isso nos submetemos aos ensinos deles. Oramos como eles, comemos como eles, casamos como eles, vestimos como eles, fizemos política como eles. Tudo, porque vos arrebentaram o vosso sistema de espiritualidade, a vossa cultura, a vossa língua, a vossa tradição. É por esse motivo que estamos aqui a discutir como é que nós orávamos, qual é a nossa oração, porque perdemos. E esse foi o processo da perda dos nossos valores enquanto povo, tá vendo? E quais são os procedimentos para a recuperação destes todos conhecimentos? As informações, onde é que as pessoas podem se dirigir para encontrar? Esse é o grande problema, porque as pessoas sabem que existe, ok, mas as pessoas não pesquisam por alguns por ignorância e outros por não ter a informação necessária. Então, pode aí deixar as recomendações. Ok. Se você olhar, por exemplo, uma estatística, você vai ver que se calhar é 15% de africanos, 15 ou 20%, mas prefiro acreditar que é 40%. Prefiro acreditar que é 40% de africanos que agora estão a se dedicar em procurar saber a sua origem. Porque todos, quando queriam saber sobre si, eles vão para a igreja, porque a igreja é o lugar que está mais disponível para eles. Agora, os lugares em que na qual falam sobre nós foram denominados como lugares de quimbandeiros, de feiticeiros, de demônio. Ou seja, o próprio indivíduo já nem sequer quer saber sobre ele, porque a história que lhe contaram sobre ele é que os antepassados dele foram bruxos. Tá vendo? Isso influenciou em todos os pontos. Temos tantos espaços, como, por exemplo, um espaço que é chamado de Quintuade, né? Quintuade, Kiabalongo, Zulolo, ou seja, os lugares em, por exemplo, que alguns mais velhos, outros vão dar alguns nomes, mas é o lugar em que algumas pessoas são iniciadas, aonde discute sobre esses pontos. Eu, por exemplo, pertenço a um grupo que é Afro Livre, Grupo Afro Livre, né? É uma associação reconhecida, em que na qual temos realizado alguns programas, como o Ndjango, como debates, como atividades culturais, e no Ndjango nós discutimos muitos pontos, onde convidamos mais velhos, para nos explicar um pouquinho sobre a nossa história e coisas do mais. Sentamos com os mais velhos, mas o outro ponto principal é você perguntar na tua família de onde é que você está. O primeiro passo é esse: conheça-te. Vai na tua família, no teu pai, na tua mãe, pergunta: papá, nós estamos a vida onde? Qual é o nosso povo? Qual é o nosso clã? Qual é a nossa tribo? Antes de nós estarmos aqui, viemos da onde? Você não pode aceitar te contar, não, o Adão, não, estou a falar na nossa tradição, a nossa história, da nossa tradição. Nós estamos a ver da onde? Esse é o primeiro ponto. E questionar o nome que te deram. O papá me deu o nome de João. João, na nossa tradição, na nossa língua, significa o quê? Esse nome é de qual povo, de qual tribo? Esses são os primeiros passos para você começar a procurar se conhecer. Vai mesmo, pergunta na família. De onde é que estamos a vir? Com certeza vai ter um tio, tens uma tia, tens um pai, tens uma... que sabe sobre isso. E quando você começar a questionar esses pontos, vai levantar também o despertar. Opa, o nosso filho... Porque é raro hoje em dia o filho querer saber sobre a sua linhagem. Para eles, hoje em dia, essas coisas de antepassado, coisa de velho e tal. O europeu, até hoje, ele invoca os seus antepassados. Você sabia disso? O termo que diz honra o teu pai e a tua mãe, não é só pai e a mãe, porque tua avó, teu pai também. Para nós, na nossa tradição, não é assim. Se até pai do outro é teu pai, imagina o teu bisavô, é o teu quê? Então é teu pai.
Se é teu pai, é teu antepassado, logo você deve honrar os teus antepassados. E isso que os asiáticos fazem. Os asiáticos não demonizam os antepassados deles. Eles honram os antepassados dele. O europeu honra o antepassado dele. Quer uma prova? Quando você vai na academia, só para você ver que eles honram os antepassados dele. Quando você vai na academia, na escola, para entender melhor. E você diz assim, olha, já dizia o Aristóteles, já dizia o Alexandre o Grande. Você tá a invocar com o sentimento de gratidão o antepassado dos outros. Porque quando você menciona o nome dele, você emana a energia daquela entidade e ela continua a existir no meio de vocês enquanto influência, enquanto poder, enquanto referências de grandeza. Porque você fala com orgulho. Não, já dizia o grande Sócrates, já dizia o grande Aristóteles, é antepassado dos outros. E o vosso disse o quê? Tá a ver? No vosso meio, nenhum dos teus antepassados disse alguma coisa de sabedoria. É mesmo só os outros. É aí onde está. Porque quando você menciona, por exemplo, já dizia o Marcos Mozia Garvey, é um teu antepassado. Já dizia o Zulu, aqui África do Sul, o Shaka Zulu. Já dizia Simão Kimbangu. Já dizia Empade, já dizia Kimpamvita, já dizia Agostinho Neto, já dizia Saville. Os teus estão aonde? De referências positivas, na qual você emana consenso de grandeza, consenso de gratidão. Não temos. É aí onde nós falamos de honrar os teus antepassados. Então, esse é um dos passos, mano. Vai mesmo na tua família, procura perguntar, procura entender, saber sobre os teus antepassados. Começa primeiro em casa. Não é porque não, vou ir no sítio tal para me aprender sobre. Não. Teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, alguém sabe sobre o vosso passado, primeiro ainda da tua linhagem, que é a memória genética, é aquilo que eu disse das 3 memórias. Primeiro vai conhecer a memória genética do teu pai, da tua mãe, de onde estás a vir. Depois procura saber a memória coletiva da tua cultura e daí onde vai surgir a tua própria memória, que vai ser fruto dessas 2 memórias, tá vendo? Candima, também é um grande problema que, para que nós tenhamos esse resgate a nível de espiritualidade, a nível da nossa essência, daquilo que é a nossa cultura, seria muito bom se nós tivéssemos esse tipo de conhecimento até nas escolas. Seria muito bom. Mas por que nós não temos? Porque a escola que nós temos não é nossa. A escola mesmo onde você vai não é nossa. Até porque vem depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco. Não é a Unesco que controla essa cena toda, mano. Então, com certeza. A Unesco, qual é o projeto que ela tem? Você acha que eles vão te contar o que eles nos fizeram, elevar tanto as vossas riquezas, falar sobre a grandeza do vosso povo? Se quando eles vêm aqui, o primeiro projeto que eles tinham, na carta em que eles fizeram depois da Conferência de Berlim, se você ler, isso está até publicado, você pode procurar o link, por exemplo, sobre... Eu vou até fazer um vídeo desse, vou ler os acordos da carta da Conferência de Berlim, você vai ver todos os projetos. Está inclusive a educação, está inclusive as religiões. A educação que nós temos que passar tem que ser as nossas, nos filhos deles. A África nunca pode desenvolver, eles nunca podem ter autenticidade, não podem ensinar sobre eles porque vão ter espírito de grandeza. Tá a ver? Então, eles, dentro desse sistema ocidental que temos aqui, nunca vão te permitir ensinarem os nossos valores profundamente dentro dessas academias, porque são academias coloniais. Tá vendo? Mas deveríamos ter, mas não temos, infelizmente. Alguns países na África estão a lutar até, como por exemplo a África do Sul, né? Não podemos generalizar todos, outros estão uns com algumas dificuldades, outros um pouquinho mais, mas estamos a fazer alguma coisa. Mas essa é a dificuldade que nós encontramos, porque o sistema não é nosso. Tá vendo? Vamos fazer aqui um break para ler alguns dos nossos comentários. O Ricardo Bolton diz o seguinte: somos preguiçosos em ler, ou seja, investigamos absolutamente nada. A Teresa Seu diz o seguinte: com o genocídio mental que sofremos, para limpar as mentes, vai ser um processo, mas vale a pena tentar. Eu já comecei a resgatar desde 2019. Comecei pelo meu nome, só está demorando um pouco a documentação.
Parabéns, rainha, parabéns. E isso nos deixa feliz o espírito dos nossos antepassados, deixa feliz nós, por exemplo, que estamos nessa luta, porque a luta não começou conosco, não começou comigo, esquece, eu sou mais um que surgiu no meio dos outros nossos mais velhos que lutaram, sou apenas mais um. E parabéns à querida que está nesse processo. É muito importante a mudança do nome para o nome africano. Porque os nomes têm poder, o nome emana energia. É isso que estamos aqui a falar da espiritualidade. Espiritualidade tem esses todos os pontos, tá vendo? Espiritualidade não é aquilo que nos ensinaram só, não, vamos ir na igreja, vamos orar. Não, aquilo é um pacote. Aonde o nome é vibração, o nome é frequência, o nome tem um significado. Se te dá o nome de Augusto, esse nome Augusto, ela faz parte de um pacote dentro de uma egrégora de um outro povo, porque Augusto tá é uma pronúncia de uma língua específica e não é da tua língua, é da língua dos outros. Logo, o primeiro Augusto não foi da tua família. O primeiro Augusto foi um senhor europeu que possivelmente esse tal Augusto veio aqui, não é, colonizou teus antepassados, estrupou tua mãe, teu pai, teus avós e coisas do mais. E ainda assim, os seus descendentes herdaram o nome de quem estrupou os teus antepassados, Augusto. Logo você recebe essa frequência, essa energia, porque é nome do outro. E agora vê só uma coisa, e isso eu repito muito nos meus vídeos. Quando nós casamos, quem é que recebe o nome do outro no casamento? É a mulher. É a mulher. Você acha que quando eles vieram aqui, quando começaram a nos batizar, nos deram o nome deles, é à toa? Você já não te falou a importância dos nomes? Te falam sobre isso? Já alguma vez te falaram sobre quando eles vieram aqui, nos batizaram, nos trocaram o nome? Essa mudança de nome significa o quê? Já vos falaram sobre isso? Não. Por quê? Porque os nossos irmãos hoje não nos ouvem. Para eles, nós somos os demônios, somos os desviados, somos aqueles que estão com a profecia que a Bíblia diz, virão aqueles que vão desviar. Não, vocês já estão desviados, nós somos aqueles que estão a tentar vos acordar. Aqueles que a Bíblia diz virão, já veio muito tempo, vos desviou. Estás a ver? Por isso é que estamos aqui a falar da questão do nome. Quando mudam o teu nome, te reiniciam dentro de uma vibração, dentro de uma egrégora do outro. E esse nome é aquilo que eu disse, faz parte do pacote da vibração deles. E esse significado também é deles. Quando você recebe o nome, significa dizer que você está submetido ao poder dele. Ele se tornou vosso marido. Porque você é que herda o nome dele, não é ele que herda o teu nome. Não é o europeu que herda o nome do africano. É o africano que herda o nome do europeu. Significa dizer que espiritualmente a África é mulher do Ocidente. Sendo mulher do Ocidente, o Ocidente terá poder sobre nós. E a mulher nunca pode criar um projeto sem o consentimento do homem. A própria natureza condena isso. Isso vai se chamar o quê? Traição, promiscuidade, prostituição. Espiritualmente falando. Logo, os planos dessa mulher vão dar sempre errado, porque não tem o consentimento do marido, que é o cabeça. Agora imagina, começaram a nos dar os nomes deles, nos tornaram esposa deles. Logo, todo o plano que a África tentar fazer sem o consentimento do Ocidente, automaticamente isso vai cair por terra. Porque o que eles fizeram foi ritual. É aquilo que eu disse, espiritualidade está ligado com ritual. Oração é um ritual. Há quem quando fala de ritual, só te falam de ritual. Fez ritual para matar, fez ritual para feitiçar, fez ritual. Quando você está a orar, você está a fazer ritual. Quando você está a jejuar, você está a fazer ritual. Quando está a batizar, batismo é um ritual. Mudança de nome é um ritual. Você precisa saber que tipo de ritual é que é esse que eu estou a fazer. É essa questão que as pessoas precisam questionar. Eu estou a orar na língua de quem? Esses nomes que eu estou a invocar nessa oração, oh Senhor, oh Jeová, oh Elohim, esses nomes é da língua de quem? E por trás desses nomes, quais são os verdadeiros significados? Você vai ter que saber na língua dos outros, porque é nome dos outros. Então você está fazendo um ritual dentro de uma frequência dos outros. E como está a fazer dentro de uma frequência energética dos outros, você libera suas energias positivas e transfere para campo ou egrégora deles. Porque a língua que você está a falar na oração é deles. Os nomes que você está invocando na tua oração é no nome da língua deles. Então você
se submeteu ao campo dele. Se você se submeteu ao campo dele, os primeiros que surgiram lá com esse sistema e essa língua terão poder sobre ti. Porque você nunca pode desenvolver mais do que eu, mano. Por exemplo, o angolano nunca vai superar a língua portuguesa como português. Porque, estás a ver, você sempre ficar atrás. Por isso é que ele que vai ter que editar o dicionário. É o português que atualiza o dicionário, porque é a língua dele. Nunca vai lhe superar na língua dele. Então, você está dentro da espiritualidade do outro, nunca vai lhe superar, porque é dele. Por exemplo, se você entra dentro do islamismo, quando é que você vai dar uma opinião a respeito do Alcorão? Nunca. Você apenas entra e obedece. As ordens máximas do Alcorão, vai ver aonde? Vai vir lá como é que é? Tem um nome. Não é sinagoga, é mesquita. A ordem máxima vai vir da mesquita máxima, certo? Nunca vai vir de você que se converteu naquilo. Então você está submetido dentro dessa egrégora. Logo você lá não é superior, mano. Você é superior dentro da tua. Te pergunto ainda, se dentro da nossa língua do Quimbundo, quando é que o português vai vir aqui te corrigir uma expressão do Quimbundo? Ah, não, você aqui no Quimbundo expressou mal. Quando? Nunca. Nunca. Quando é que o português vai vir aqui te falar, não, aqui no Kikongo, no Lingala, está a expressar mal. Aqui o verbo tem que ser quando? Nunca. Porque é aí onde está a tua força, teu poder, tua espiritualidade, tua grandeza. Ali é onde você manda, aí você ensina. Aí ele vai ter que vir, sentar na tua carteira para você lhe ensinar. E é Dançar ali a tua onde música. você vai dança a tua música. E é aí onde você encontra o teu código espiritual. É onde você encontra a tua ciência, tua própria ciência. E os teus próprios nomes científicos. Os nomes científicos que você vai dar dentro da tua língua. Logo você é professor ali. A África está caída, por quê? Porque nós entramos no campo dos outros, por isso é que os outros nos dominam. Vê ainda, a religião que nos trouxeram não é nossa. Temos três sistemas aqui, islamismo e cristianismo, e temos até budismo. Judaísmo. E o budismo está a entrar, porque eu fiquei a saber que na Serra Leoa, o budismo já entrou lá também. Ou seja, estão sempre a nos trazer conteúdos estrangeiros. Porque analisa só, nos trazem produtos dos outros, da alimentação. Estou falando de comer mesmo, comer comida. Comida dos outros. Para você entender o perigo. Há quem fala, não, o problema da África não tem nada a ver com religião, mano. É só pessoa que não estuda sobre espiritualidade é que pensa isso. Pensa que o problema da África é só político. Não. A política é filho do sistema religioso. Primeiro vê o sistema religioso, do sistema religioso vê o sistema político. Porque a moralidade que eles vão dizer como sendo punível ou não punível, ela é plasmada na religião deles. Por exemplo, você não pode casar com duas mulheres, certo? No Estado, é crime. Por que é crime? Poligamia. Essa questão de poligamia surge aonde? Na religião deles, porque na religião deles só pode casar uma mulher. Então significa dizer que as leis estatais é cópia das leis religiosas daquele povo. Porque na nossa, por exemplo, se nós pegássemos as nossas leis dentro das nossas tradições, não seria crime, porque nós temos a questão também da poligamia, porque podíamos naturalmente casar duas mulheres, e é casamento mesmo, você vai fazer lambamento. Então, dentro da nossa não é crime, por quê? Porque dentro da nossa religião não vimos isso como coisas demoníacas, como eles veem nas deles. Só para você ver. Por isso é que aí vamos entender que a política está ligada com a religião. Logo, o problema da África não é só política, é religiosa também. Não sei se deu para entender aqui. Okay. Completamente. Estamos aqui a receber uma aula de Ginga Kandimba sobre espiritualidade africana e religiões tradicionais. Pessoal, muito obrigado a todos aqueles que estão presentes aqui no nosso live. Vamos passar aqui para a leitura de alguns comentários. O Ricardo Bolton hoje está ativo, Ricardo. O Ricardo Bolton diz o seguinte: gostamos de ouvir dizer sem investigar. Tudo o que ele está a dizer é verdade, mas as agendas do nosso governo é que segue e destrói e tem destruído até os dias de hoje. Temos aqui outro comentário do Chubi Yuda. O sistema foi montado para alienação. Sim? Não, pode falar. Eu só não consigo ler os comentários aqui e nem consigo ver o número de visualização, infelizmente. Só vejo 14 pessoas. E não vejo o movimento da... Okay. E já estamos acima das 20 pessoas.
Ah, ok. O sistema, o Yuda diz o seguinte: o sistema foi montado para a alienação, a submissão dos povos. A missão deles e o foco do Ocidente foi bem cumprido. Grande point, grande point. Obrigado, Yuda. Grande point. Estou a gostar porque as pessoas estão a marcar os seus amigos e os seus amigos estão a vir aqui participar da nossa live. Isso é muito bom. Alberto MB, tem alguns vídeos teus, e creio que isso seja um elogio. Tem alguns vídeos teus, realmente tens falado tanta coisa boa e verídica que em nenhuma universidade de Angola ensina e tens sempre fontes e bases que sustentam estas abordagens. É um grande elogio. Muito obrigado, Pedro meu irmão. Paulina diz Muito o obrigado. seguinte: estou a gostar do debate ou da conversa. Cá fala o Tadio, um dos homens que acordou já, abandonei as religiões estrangeiras. Uau, já uma mudança. Ingueta, Já a uma África vai mudança. acordar, mano. Nós estamos a E acordar. voltei à minha religião, onde os nossos ancestrais rezavam e nós não lemos a Bíblia. Temos o próprio nosso livro, que é chamado de Keluka, Que né? Luca. E sai da escuridão e vem na clareza. É o significado de Keluka. Ok. Em Que poucas Luca. palavras, deixam Exatamente. as outras religiões cristãs. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, pessoal, que está super participativo. São muitos comentários. Obviamente, não vamos conseguir ler a todos. Temos aqui Edi Faria, que marca também os seus amigos. São muitos comentários, são muitos comentários. Bem, Ginga, já falamos muito sobre espiritualidade e já sabemos que é um mundo, que é um campo, é um universo que precisa se falar muito e muito, cada vez mais. É um tema que não tem fim. Mas Exato. falando, eu estou muito curioso para saber sobre as religiões tradicionais. O que são as religiões tradicionais? Ok. Primeiro, eu vou fazer uma correção aquilo que eu digo sempre. Eu gosto sempre de desconstruir o conceito para entendermos o que está por detrás desse conceito. Primeiro que não existe essa questão de tradicionais. E isso também falei um pouquinho num dos meus vídeos. Porque são erros antropológicos. São erros antropológicos. Por quê? Porque são terminologia ou nomenclatura que o Ocidente usou para classificar o nosso sistema de civilização. Tá a ver? Então, dentro da antropologia dele, onde ele nos olhava como etnos, não nos olhava como nação, nos olhava como etnia, nos olhava como, nem como antropo, nos olhava como indígena, porque antropo, de facto, era ele. O antropo era ele, nós éramos os indígenas. Tá a ver? Então, quando nós falamos, por exemplo, da religião tradicional, é uma farsa, porque não existe religião tradicional. Aliás, o termo seria só apenas religião. Religião de qual povo? Por quê? Porque a religião, ela compreende o sistema cultural do povo, é cultura. O termo religião, quando você vai no dicionário, só para as pessoas compreenderem que eu entendo, sei muito bem a terminologia do termo religião, que vem de religar, né? Das línguas latinas aí deles, né? Religar. E o termo não diz religar com Deus, é apenas religar. Agora, vai se religar com quem? E esse mesmo povo, quando se dizia de se religar, porque em algum momento eles haviam se desligado, então houve a necessidade deles procurarem elementos e tal para eles se religarem com Deus dentro da sua cultura. Isso eles vão chamar de religião. Mas o termo religião não tem mais de 1000 anos. Isso diz muito bem o Shepherd Diop. O termo mais antigo é o que íamos chamar, por exemplo, hoje de tradição, né? Pronto, o que estamos aqui a falar? O mais próximo, para entender, porque estamos a falar a língua dos outros. O mais próximo será a tradição. O que será a tradição? Tradição são elementos culturais, que é a cultura daquele povo. Porque dentro da religião dentro da religião do povo, você tem a língua deles, certo? Você tem o sistema de vivência deles, do Deus na língua deles, e o culto, não é, segundo a visão, ser do seu profeta, ser do seu mestre, ser das suas orientações deles. Repito, o islamismo, que é a religião islã, tem o seu profeta, Mohammed, certo? Mohammed tem o seu livro, o Corão, e tem a sua forma de orar, onde ele, por exemplo, vai para o tapete, mas tem o nome desse tapete, e quantas vezes ele tem que descer se inclinando. Isso é tradição, isso também é cultura.
Porque nessa cultura é assim que eles fazem para se comunicar com Allah. O cristão já é diferente. No budismo é diferente. Estamos a falar, por exemplo, da meditação tibetana, ok? Daqui do Tibete, onde eles vão fazer, por exemplo, a conexão com o plano astral, com o plano espiritual. Tem o seu formato, ok? Que está ligado à sua cultura, porque como eles vestem vai estar lá, como é que eles falam vai estar lá. Então, na África é a mesma coisa também, mano. Nós temos as nossas tradições, que é chamar, por exemplo, de religião. Não religião tradicional, apenas religião, porque cada povo tem a sua cultura. E nessa sua cultura tem o seu meio de se comunicar com Deus. Como é que nós se comunicávamos com Zambia Mpungutulendo, que é assim que nós chamávamos? Dependendo também de cada tribo. Uns vão chamar de Suku, uns vão chamar de Kalunga, uns vão chamar de Nkolo. Nós aqui no Congo, Malange, vamos chamar de Nzambe Mpungutulendo, Nzambe Nkosi, Nzambe Kalunga. Estás a ver? Então são esses valores que nós vamos encontrar. Isso está ligado com a nossa própria cultura. Não havia aquele momento tipo, essa divisão, isso é religião, isso é cultura. Não, mano. A própria religião está dentro da tua própria cultura. Porque como é que nós casamos? Está dentro do sistema. Como é que nós oramos? E quando nós oramos, em que língua nós oramos? Então é nossa própria cultura. Como é que nós nos comunicamos com esse ser cósmico? O problema está na imitação. Está no abandono. Deus não é estúpido por ter criado vários povos. E desses vários povos, por exemplo, ter dado cada povo a sua própria língua. Para hoje vir um povo me dizer assim, ou me passar a ideia que a melhor forma de falar com Deus é da língua deles. Isso é que é uma falsa e o que o rei Leopoldo havia dito. Vamos fazer eles adorarem nas nossas línguas. Com certeza o Deus deles nunca lhes ouvirá. Tá vendo? Então, mano, a religião é cultura, né? Cristianismo é cultura, cristianismo é tradição, porque é afilhada do judaísmo, ela não surgiu do nada, não surgiu do pó, surgiu, tá a ver? É afilhada do judaísmo, que depois o catolicismo vai sequestrar um pouquinho, vai sequestrar mesmo, porque depois quando temos as igrejas evangélicas, são filhas da igreja católica, porque ela vem de quando? Vem depois do protestantismo, certo? Quando protestou a igreja católica. Aí vieram as igrejas evangélicas, que são as igrejas da imprensa. Da imprensa por quê? Na era em que a Bíblia já começou a ser imprimida. Certo? Então, se você vai mais atrás, vai ver que ela é a filha do judaísmo. Então, ela carrega a tradição judaica. Certo? Por isso é que vai falar da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de não sei o quê, da tribo de não sei o quê. Jesus teve uma tribo, nasceu num lugar, falava uma determinada língua. Então, tem valores tradicionais dentro desta religião cristã. Não sei se pegou a ideia. O mesmo que o budismo, o mesmo que o islamismo. Mas a pergunta que não quer se calar é, para o africano, você pode lhe falar de todas as coisas, não toca na religião. Se tocar na religião, ele vai ficar estressado contigo. Você pode lhe falar que o problema é do político, o problema é nossa, o problema é do racismo, mas não toca se você tocar na religião, pronto, já fizeste inimizade, porque é a parte mais sensível do africano. E o pior é que nós nos desprezamos tanto para preservar aquilo que nos destruiu, porque eu digo aqui, categoricamente, de forma pública, que a religião e o islamismo, o cristianismo, o budismo, judaísmo, não trouxe nada novo para o nosso povo. Não trouxe nada novo para o nosso povo. Eu vou dar, como estás a fazer a apresentação, se alguém, por exemplo, porque eu não consigo ver os comentários, se alguém apresentar ali uma coisa boa, que supostamente o cristianismo trouxe, e nós não sabíamos, faça só uma leitura. E eu tenho aqui o provar que é mentira isso. Tá vendo? Então não trouxe nada novo para nós, não tem nada que nós não sabíamos, que eles nos trouxeram. Pelo contrário, quando eles chegaram aqui, os nossos reinos caíram. A pergunta que deveriam fazer é por que já não temos mais aquele reino? Por que o Congo agora caiu? Aonde é que está o reino da Matamba? O reino do Bailundo? Os povos Chokwe? Estão aonde? Se a ideia que essa religião trouxe aqui, não, é para nos unir. Se veio para nos unir, por que os nossos reinos caíram todos? Não veio aqui para nos unir coisa nenhuma, é mentira. O que eles estavam nos ensinando, nós já sabíamos. Então, o que eles vieram fazer aqui é destruir o nosso povo. Para fazer o quê? Para nos pôr nas condições que nós estamos agora. De uma forma em que eles pegam todos os valores espirituais, os valores materiais
os valores morais e transferem aos territórios deles. Sabias disso? Por isso é que nós estamos aqui sem falar, não, a África sempre sofre, está nos explorar, está nos explorar. Para essa exploração começar a ter afetividade profundamente. E começou através desse sistema religioso, político, tá a ver? É tudo isso, está tudo ligado. Tem mais ou menos isso, mano. Cada povo tem a sua religião, e essa religião é a sua própria cultura, e na sua cultura ele encontra Deus, porque nós não somos povos nômada ou povos órfãos, que vão dizer que nós não conhecíamos. Então eu perguntaria quem é Nzambe para nós? Quem é Kalumba? Quem é Ntsuku? Quem é Nkulunkulo aqui para a África do Sul? Quem são esses? Se nós não conhecíamos. Sobre o feitiço, o que o feitiço Isso. representa para nós africanos, e estavas a explicar que vamos construir o conceito. Isso. Então, como eu estava a dizer, né, é sempre bom pegarmos o conceito para irmos depois no subjetivo, objetivo depois subjetivo, ou subjetivo depois objetivo. A palavra feitiço não é das línguas africanas, não é. Você não encontra esse termo nas nossas línguas. Esse termo feitiço não é das nossas línguas. E quem traz aqui, se você lá vê no dicionário deles, na língua portuguesa, porque quando a palavra mesmo é deles, eles dão um significado, ou a origem. Quem trouxe aqui são os portugueses e os franceses. Os portugueses trouxeram aqui primeiro a palavra feitiço. E o feitiço quer dizer o que? Dava aquele significado o quê? Aquilo que eles não entendiam. Aquilo que era místico. Hoje, por exemplo, vão tirar o termo feitiço e vão pôr a palavra magia. Mas magia lá você encontra no Ocidente, os seus magos, olha o termo, magos. Magos não é na nossa língua, é na língua deles. Então, aqui eles vão dar o nome, por exemplo, de feiticeiro, mas quando eles estavam chamando de feiticeiro, estavam chamando no sentido negativo, de pessoa que faz coisa má. Só que esse entendimento foi generalizado a toda a nossa vivência africana. Não importa a coisa boa que o africano faz, é feitiço. Não importa. Se você pegar uma raiz de uma árvore que você não, ou seja, você não está inventando uma árvore, a árvore já existe, está ali na natureza. Você só está lá cavar a raiz que está naquela árvore que Deus é que fez, porque existiu ali, não foi que inventei a árvore. Tirei aquela raiz, pisei, peguei mais uma outra folha que também Deus é que fez, que está lá na natureza, não foi eu que inventei. Vou pegar também aquela folha, vou misturar com a raiz, vou pisar, vou esfregar no teu peito, porque dor do peito passou, vou fazer com ele chá, vais beber, a dor de cabeça passou, não é? Tratou algum problema. O branco sabe, vai chamando o quê? Feitiço. Estás a ver? Quem faz o mal foi classificado como feiticeiro, quem faz o bem com conhecimento africano também foi classificado como feiticeiro, ou seja, generalizou todos. E o pior ainda, os quimbandeiros foram classificados como... Quem não conhece os quimbandeiros como feiticeiro hoje em dia? Quimbanda, que foram classificados como feiticeiro, não tem nada a ver com feiticeiro, eram mestres espirituais. Porque aqui não vê um sinal de... Eu não consigo lhe ouvir, mas o Ginga consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir. Oh, retomou. Consigo Já consigo te ouvir. Ok, yeah. Boa. Ginga, pronto. Estava a desconstruir sobre o feitiço. A questão do feitiço, né? Se nós pegarmos o conceito da visão dos outros a respeito daquilo que nós vamos cometer os mesmos erros antropológicos, estás a ver? Porque eles criaram nomes para classificar aquilo que são os nossos. E um dos nomes é a palavra feitiço. Não é da nossa língua aquilo que eu disse. Vão ver no dicionário, você vai encontrar a origem, quem trouxe aqui esse termo. Não é das nossas línguas. Então, nós primeiro precisamos nos olhar como africanos e procurar enxergar com base na nossa visão a respeito dessas questões. Sobre espiritualidade, aquilo que eu disse. Existem campos espirituais positivos e espirituais negativos. Isso você encontra em todo lugar de qualquer povo. Mas o que acontece é que os nossos todos foram classificados como feiticeiros ou como bruxos. Por exemplo, o quimbandeiro era o médico tradicional, ou médico espiritual, naturopata, acho que é assim que se chama, né? Sim, naturopata. Naturopata, sim. O termo Kim, a palavra Kim, é a técnica ou habilidade ou o dom, por exemplo, que a pessoa tem. É uma forma de querer, por exemplo, te chamar no dom que você tem. Kim isso ou Kim aquilo. Por exemplo, Kinzinga. Kim, tá a palavra Kim? Kinzinga. Kim Nsaku. Kinzinga quer dizer o poder de reinar. Aquele que tem o poder de reinar. Aquele que tem o dom de reinar. Aquele que tem autoridade para um governo. Então chamamos de Kinzinga.
o Kintaku, Kin, aquele que tem um poder espiritual. E quando eu chamo de Kimbanda, a palavra banda significa dizer uma localidade, um espaço. Aliás, é um termo que nós usamos muito no dia a dia, quando nós falamos de man, vem cair na minha banda. Não é isso, mano? Quantas vezes você Com já usou esse certeza. termo? Com Vem na certeza. minha banda. Sabe de onde é que vem essa palavra banda? Não é calão, é quimbundo, banda. Tá a ver? Um local, uma localidade, um espaço. Então, quando você chama de Kimbanda, não quer dizer feiticeiro, quer dizer o médico ou aquele que tem o dom de tratamento na nossa localidade. O nosso doutor da nossa localidade não é feiticeiro. Porque ele é feiticeiro dentro da visão portuguesa, porque quando eles vieram aqui, o objetivo não era nos estudar para falar bem de nós, era para nos falar mesmo mal. Estás a ver? Então, nossos sacerdotes, nossos ngunza, se tornaram feiticeiros. E isso foi feito pela via religiosa, porque só eram considerados espirituais de Deus, aquele que era da igreja, convertido ao catolicismo. Está entendendo a ideia, né? Agora, existem coisas negativas ou pessoas más, existem pessoas más. E essas pessoas más não eram chamadas de feiticeiro. Eram chamadas, um dos nomes era, por exemplo, Muloshi, Ondoki. Muloshi Ndoki não quer dizer feiticeiro, quer dizer pessoa má. Tá entendendo? É tipo dizer gatuno. Você é gatuno. Por isso é que se diz o gatuno é como feiticeiro. Tá vendo, né? Então você é mau, você não presta, você não é bom, você. Então vamos chamar você Ndoki, porque na nossa língua não tem um termo feitiço. Tá a ver? Nunca foi chamado de um curandeiro, de feiticeiro. Essa é a língua dos outros. Agora, essa pessoa que tem o dom, por exemplo, o dom espiritual, aquilo que eu disse que nós somos seres espirituais, nós já nascemos espirituais, não nos tornaram, igreja nenhuma nos tornou espirituais, nós já nascemos, um inconsciente, um inconsciente. E se nós somos seres espirituais, nós temos dons espirituais. Isso eu explico também num dos meus vídeos, sobre dons espirituais, que nós somos seres de luz. Aquele que tem um dom, por exemplo, eu, por exemplo, sou um artista plástico, tenho um dom. Eu faço arte, pinto, coisas do mais. Sabias que através desse meu dom posso te fazer mal? Posso fazer mal à sociedade, certo? Sim ou não? Sim. O músico tem o dom de cantar, mas através da música ele pode desviar uma sociedade, sim ou não? Exatamente. Quando ele usa o dom da música para destruir sociedade, na nossa língua é chamada de Ndoki, Muloshi, e não feiticeiro, quer dizer pessoa má. O problema não é a espiritualidade, porque quando você vai lá nos tibetanos, vai lá na Ásia, ele tem seu sistema espiritual, ele tem os seus mestres, tá a ver? Tem os seus, que é chamada de tem um nome ali dos tibetos, né? Dos mestres espirituais lá da Ásia, esqueci o título que eles chamam, que é um dos títulos de que vai significar pessoa elevado. Por exemplo, Ndoki Yawini, na nossa língua, aquele que tem muito conhecimento. Então, vai chamar de Ndoki Yawini, porque a palavra Ndoki também nem sempre significa dizer pessoa má. Estás a ver? Vai depender em que momento vai ser aplicado. Ndoki Yawini, aquele que tem muito conhecimento, não feiticeiro. Como eu estava aqui a dizer, agora, esses que, por exemplo, porque tem esses dois sistemas, sistema Umbanda e o sistema Uanga. No sistema Wanga é onde vamos encontrar esses que hoje, por exemplo, na língua portuguesa, vamos chamar, por exemplo, de feiticeiro, que na nossa língua são pessoas mais que usam o conhecimento espiritual para fazer mal ao outro, assim como existem doutores. Não existem doutores que doutores se formam para salvar, mas matam. Exatamente. Por que esse não é chamado de feiticeiro? Tá a ver? Só chamam de feiticeiro quando é prática africana. Chamam de feiticeiro quem está a fazer tratamento tradicional. Por quê? Na Europa, aqueles indivíduos que são chamados de cientistas que estão a criar bomba atômica que mata milhões de pessoas por minuto. Por que não chamam isso de feiticeiro? Chamam de cientista. Está entendendo, né? Então, eles vão criar termos feios para classificar o teu. Os deles vão criar nomes bonitos para te fazer pensar que é coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. São pessoas mais. Só a diferença está nisso. O bem e o mal. Está a ver? Aquele que tem esse conhecimento vai usar para fazer mal. Ah, não, apertou no
pescoço, não, está a perseguir, não, atirou, por exemplo, tala. Tem conhecimento da espiritualidade. As coisas que deveriam ser utilizadas para um determinado objetivo, ele usa para fins próprios, tal como o polícia. Temos polícia que tem armas, e essas armas que eles entregam é para criar uma ordem social, para a segurança social. Eu, por exemplo, eu não sentiria medo de um polícia com uma arma na mão ou uma arma na cintura, porque eu sei que esse aqui é um polícia e ele está aqui para criar uma ordem social, certo? Mas agora, se eu encontrar um indivíduo civil com uma t-shirt, uma camisa, assim, tem uma arma, vou segurar uma arma na mão, vou correr. Por que eu vou correr? Por que no polícia eu não corri? Nessa pessoa aqui que está civil, estou a correr. Qual a diferença? Se a arma é a mesma. Estás a ver? Quando nós voltamos a ter a nossa capacidade de intelectualidade africana, na qual temos a capacidade de raciocinarmos o que é mentira que nos mentiram, o que é nossa verdade, vamos dar conta ainda que nos mentiram. Então você não fosse o polícia que está com arma, mas fosse o civil que está com arma, se a pistola é a mesma, se o polícia te colocar, te atirar, te mata. O gatuno, se te colocar, te mata. Como que você fez um, o outro não fez? Porque você sabe quem é o que usa para o bem e quem é o que usa para o mal. O mal. Esse que usa para o mal é que deveria ser chamado feiticeiro e não toda a nossa prática. Eu que tenho conhecimento das ervas para te curar tosse, sou feiticeiro humano. Eu que tenho conhecimento da raiz que é para você usar para às vezes um doque, um lote está trotala. Eu que conheço a raiz para tratá-la. Eu é que sou feiticeiro humano. Eu já que sou feiticeiro que tenho conhecimento de como combater com essas energias negativas. Está entendendo a estupidificação do nosso povo, onde que nos meteram, né? Eles lá também não tem médicos deles, mano. Tem os médicos deles. Hoje agora estavam a falar, por exemplo, de física quântica. Deram conta, exatamente, deram conta que afinal de contas os problemas não são só problemas físicos e que existem problemas de quê? Espirituais. Não, tem que fazer, por exemplo, uma limpeza astral. Não, tem que fazer uma meditação. Mano, estão falando de energia, estão falando de frequência, estão falando de espiritualidade. O doutor só não vai te falar que é espiritualidade porque eles são, dentro do seu sistema, a incredulidade. Para ele, doença física acabou. Os nossos mais velhos aqui já sabiam há muito tempo que as doenças não são apenas físicas, existem problemas espirituais. Então, quando eles nos tratavam, eles já procuravam tratar as duas coisas de uma vez. O plano físico e o plano espiritual. Vai lá hoje, vai encontrar, por exemplo, tem lugares de espaço de meditação, de tratamentos mesmo, que eles chamam de naturais, que tem música, sabias? Não, para frequência. Ficas aí com algumas fumaças, passar alguma fumaça e tal. Vão passar algumas ervas no rosto, no pescoço e tal. Vão pôr uma música no fundo, não é frequência. Então, nossos gangues aqui não faziam a mesma coisa. Enquanto estão a te tratar, estão a bater batuque, uma dança. Então, por que a minha música, quando estou a fazer tratamento, é do demônio, o do dele é do santo? Tá entendendo, né? Que nos enganaram, né? Isso mesmo foi feito com o objetivo. O que ele vai fazer? Ele vai promover, ele vai pegar os vossos maus, vai promover no mundo todo, dizer que todos eles são assim. Mas nós, quando vamos na Europa, sabemos que, apesar de que tem doutores que matam, não paramos de ir no hospital. Tá a ver, né? Porque eles promovem todos os nossos lados errados, ou dos nossos que erraram. Como se aquilo é nossa prática já normal, tipo, o africano já é mesmo assim, ele já se mata, tá vendo, né? É mesmo já a cultura dele, feitiçar, bungular. É mentira isso. Eu publiquei um vídeo no meu Facebook, nessa minha própria conta. Quem quiser, por exemplo, vai lá e vai encontrar. Onde eu falei sobre tribunal tradicional. Pensam ainda. Então, se existia tribunal tradicional, o que se fazia no tribunal tradicional? Se punia quem está errado. Então, se um povo tem a cultura de se matar, porque bruxo é feiticeiro, nossa cultura é essa, como eles contam, então no tribunal faziam o quê? Por que havia punição para quem roubava? Se havia punição para quem roubava, não havia punição para quem usava a espiritualidade para fazer mal no outro? Havia. O problema é que destruíram todo o nosso sistema. E esses que trabalhavam que lutavam contra esses ataques foram silenciados. Tá a ver, né? E eles é que começaram a contar a nossa história na versão deles. Tínhamos aqui tribunal tradicional para punir aquele que usa o poder espiritual para fazer mal no outro, que roubava, aquele que até violentava e criam coisas raras na nossa aldeia. Tinham essas punições, puniam essas, mas nunca lhes queimavam dito como os bruxos. Quem trouxe a ideia de queimar pessoas dito como bruxos foram os católicos, foram os brancos, vieram aqui.
venderam essa ideia de queimar pessoas. Nós não temos essa tradição na nossa cultura de queimar criança como bruxa. É a Igreja Católica que trouxe essa ideologia. Não é nossa isso. Nós sabíamos como resolver isso. Nós sabíamos os métodos de combater com esses problemas. Tá a ver? Sabíamos resolver muitos problemas que hoje, infelizmente, a nossa sociedade está a passar e vai continuar a passar, porque rejeitaram a sua ancestralidade, rejeitaram a sua história, esqueceram de onde que estão a vir, pensam que todo problema que estão a passar é meramente física, quando na verdade é espiritual. Existem coisas que a família passou no passado e que estão a colher as consequências hoje, e por nunca ter havido uma reconciliação, estás a ver, né? Ou vou usar aqui o termo, um ritual de purificação dessa família. Eles continuam a sofrer ataques, continuam a sofrer problemas, porque eles estão a respeitar algumas normas da linhagem desse povo, da linhagem dessa família, porque existem normas. Você não é um ser humano que só veio para comer, casar, querer se comparar com todo mundo, não. Você é específico, você é o único. E você veio de uma linhagem específica, e dessa linhagem existem também regras. É como dizem, por exemplo, hoje você vai na medicina, vão te dizer, não, eu sou intolerante à lactose. Mas por que você é intolerante à lactose e os outros não? Por que você... Então, você já deu conta que não, no organismo, na minha família, nós não somos intolerantes. Então, existem regras familiares, mano, biologicamente falando. E você acha que não existe espiritual, regras espirituais? Se até a paciência está a te dizer que existem regras familiares, a espiritualidade é que não. Quando você rompe essas regras, vão mesmo passar mal. Tá nos perseguir. Eu é diabo, é demônio. Não, você não conhece de onde você está a vir. Se você soubesse, você próprio em casa, iam resolver esse problema. Iam resolver. A igreja sabotou tudo. Isso. Olha, gente, tem aqui uma pergunta do nosso querido Fernando Pelé, que ele pergunta assim: qual é a diferença entre dom e talento? Ok. Uma delas se adquire. Tipo, eu não nasci com isso. Por exemplo, eu estou aqui, né? Eu não tenho... Eu tenho, por exemplo, o dom, porque eu já nasci com essa tendência a fazer a arte. Há quem tem o dom de falar, já nasceu com esse dom mesmo. Sabe, né? Ele mesmo já desde pequeno já gostava dessas coisas, de debater, falar muito, discutir pontos e tal. Ele já tem esse dom da palavra. É o dom que eu já nasci, a habilidade que eu tenho. O talento vai ser aquilo que você vai adquirir. Tipo, não é a minha área, mas pronto, fui fazendo formação, fui fazendo prática, comecei a ter habilidade naquilo. É que eu vou chamar de talento. Nesse gajo tem talento. Você adquiriu, tá vendo? Eu, por exemplo, não tô nem aí para dança, tá vendo? Mas eu posso me investir nisso e começar a dançar mesmo bem. Talento, tá vendo? Porque eu adquiri, tá vendo? Tem mais ou menos essa diferença entre os dois, mano. Olha, mano, explica-me uma coisa. Quais são as grandes consequências cósmicas que nós podemos adquirir, né? Se não termos o conhecimento das nossas ancestralidades? Já estamos a adquirir, não é que vamos adquirir, a África está a sofrer hoje. É por causa disso. Primeiro, não haverá desenvolvimento, prostituição no meio da nossa sociedade, porque vocês desonraram vossos antepassados, vocês ofendem no prato, vocês ofendem a vossa linhagem, vocês ofendem o vosso sangue. Destruição da sociedade, destruição da família, problemas de lar, problema de casamento, problema não sei o que, tudo isso, esses são todos os elementos que vocês vão agregar dentro da vossa sociedade porque vocês esqueceram as vossas normas enquanto povo. Você não é europeu, você não é branco, que está aí me ouvir, meu irmão africano, quer se comportar como europeu, quer resolver o seu problema como europeu, dele vai dar certo, porque ele está dentro da sua igreja, ele está resolvendo o problema dentro do seu sistema político e cultural. Você, quando tiver imitado nele, teu vai dar errado 3 vezes mais. Por quê? Porque primeiro não foste consultar os teus de cota. Os de cota são os quê? Os mais velhos. Em vez de você consultar o teu avô, você pode dizer assim, epa, mais velho, epa, assim, nós temos um objetivo, temos um plano assim, o que é que nós vamos fazer mais velho? Você que é o nosso mais velho, que nos conhece, que conhece a nossa família, epa, você já viveu muito, sabe como é que são as coisas aqui no nosso país, por exemplo, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Qual é a ideia que o mais velho nos dá? Você não consultam eles. Sabe se estão em consultar quem? Estão em consultar mestres ocidentais. Estão em consultar filósofos ocidentais. Assim você quer desenvolver aqui nesse território onde a cultura é diferente, a visão do mundo é diferente. Depois vai falar porque o povo é atrasado. Não, você que é atrasado, porque você está num território, você não conhece o povo na qual você está inserido. Então, esses são todos os problemas que nós estamos a enfrentar hoje. Por não conhecermos a nossa história, a nossa linhagem, a nossa espiritualidade. Tá a ver? É isso, o sofrimento da África. Temos aqui mais um comentário do Gugu, que diz o seguinte, que pergunta o seguinte: qual é a diferença entre alma e o espírito? Pergunta muito bonita. Ok, qual é a diferença entre alma e espírito?
espírito. Eu acho que o pessoal aqui mesmo, pronto, quem já perguntava já tudo, para como sabemos já tudo. É o seguinte, eu até, em vez de explicar só das duas, eu vou ter que explicar das três, os três corpos que nós temos. Nós temos o corpo físico, que é o corpo que nós temos aqui, temos a alma e temos o espírito. Vou explicar com palavras miúdas, para entender mesmo mais, para nunca mais esquecer. Ok? Estás a ver? O teu corpo, que é essa matéria aqui, é o meu corpo. E esse meu corpo tem uma alma. Essa alma que está no meu corpo é a vida. Está a ver a minha vida? É a alma que está no meu corpo. Por exemplo, se eu estiver em estado de coma, eu tenho o corpo e tenho o quê? A vida. O meu corpo está vivo, tá? O coração continua a bater, as células continuam a bater, mas eu não estou consciente. Não, não... Epa, estou inconsciente, o corpo está estendido aí para estar em estado de coma. Está a faltar o quê? Está a faltar a consciência. E sabe o que é chamar também consciência em outra língua? Espírito. Você tem o corpo físico, você tem a vida do corpo e você tem o governador desse corpo que tem alma, é o espírito. O espírito é você. Aquele que te dá a razão que você existe. Não é a vida, é o espírito. Estás a ver? Esse teu espírito está habitado num corpo que tem vida. Esse espírito que, por exemplo, nós estamos aqui. Nós dois temos corpo. Nós dois temos quê? Nós dois temos vida. Nós dois temos espírito. Esse espírito é que sou eu, aquele que domina esse corpo. Quem está a falar com vocês é o espírito Nzinga através desse corpo. Eu estou a manifestar o meu espírito que está dentro desse ori, muntu, ntu, que é a cabeça, através desse corpo físico que tem uma vida. É essa a diferença. O corpo é a matéria, a alma é a vida, o espírito é a consciência da tua própria existência. É o que te faz pensar que eu existo, eu sou fulano, eu tenho um comportamento assim, eu gosto disso. Esse é o espírito que dá consciência nessa alma que vive num corpo vivo. Então é esse, mais ou menos essa questão aqui da alma, corpo e espírito. Chinga, pode nos contar alguns acontecimentos que comprovaram todas essas teorias que pairam sobre a nossa ancestralidade, sobre as nossas tradições e tudo mais? Porque, olha, eu estou a me recordar de um livro que eu li, não me recordo agora o título, em que debruçava sobre alguns acontecimentos panafricanistas que um negro, residente na altura nos Estados Unidos, foi o responsável pela primeira cirurgia cardiovascular no mundo, na história. E ele, no dia seguinte, os jornais noticiaram que era o branco que havia feito, que por sinal era o seu assistente. E no dia seguinte perguntaram-lhe o seguinte: como é que você viu o teu superior, que na verdade era o assistente branco, a fazer aquela cirurgia? Ele disse: fui eu que fiz a cirurgia. E eu não sei como é que eu fiz, simplesmente sei que algo entrou em mim e eu consegui fazer aquela operação. Logo levantaram-se muitas situações, muitas perguntas sobre ancestralidade, sobre bruxaria. Então explica-nos lá. Eles vão sempre falar isso. Sabe por quê? Porque os mestres, os magos deles, quando eles vieram aqui com líderes religiosos, os templários, por exemplo, eles já estudavam sobre espiritualidade através dos livros que eles tomaram na Alexandria, no Egito. Eles já estudavam sobre... Eles não vieram aqui à toa, porque não, estamos aí de repente, pronto, encontramos a África por ali. Não, eles já sabiam. Então eles precisam... E muitos deles... Não estou a falar o cidadão normal, estou a falar os líderes espirituais lá que estão nas elites e dominam o mundo. Eles sabem quem nós somos. O que é que acontece? O termo que nós usávamos, por exemplo, de pulungunza. Já ouviste, né? Pulungunza. Né? Pulungunza, sim. Pulungunza. Por exemplo, que é a força que você emana. Para nós, todo conhecimento, toda sabedoria, toda força e tal, não vem do físico, vem do espírito. É por esse motivo que nós falamos de pulungunza, por exemplo. A pessoa que quer fazer um tratamento tradicional, ele primeiro tem que se purificar para receber o espírito que tem um domínio sobre essa área. Ele vai dizer assim, olha, ele vai, por exemplo, pedir ajuda a um antepassado que ele conhece que tinha esse dom, para que esse espírito lhe ajude a trabalhar para te tratar. Outros vão falar, não, trabalhou com o Espírito Santo. O Espírito é o quê?
Estás a entender, né? Eles vão dar vários nomes. É mais ou menos isso. Além desse nosso irmão, esse nosso irmão que disseste da cirurgia que ele fez lá e o Ocidente eles sempre roubam, não é de hoje. Estão sempre a roubar. Mas eu vou falar aqui de alguém mais próximo, que é da nossa época, do nosso tempo, da nossa geração, aqui no Zimbábue. O Maxwell Tsikumbuku, eu acho que esse é o nome, Maxwell Tsikumbuku, que inventou a televisão que trabalha com energia verde. E os supostos estudantes disseram que isso é contra a lei da física. Ou seja, ele fez a televisão que não tem ficha para ligar na fonte e que não tem bateria. Ou seja, energia renovável. Aquilo você ligou hoje, mano, toda a vida, a não ser que você pega estraga. Tá a ver com plasma? Vou sair da minha casa com plasma, na praia, tô a assistir. Só se eu desligar, porque não tem bateria nem liga na fonte. O mesmo ele fez com um helicóptero que leva 3 combustíveis, ou seja, helicóptero híbrido, ele disse assim. Os híbridos. Entra combustível, entra gasolina, entra até petróleo e tal. Esses elementos todos fez. E ele fez também um carro que também trabalha sem gasolina, sem combustível. E energia infinita, ou seja, você comprou o carro, mano, assim que você compraste para toda a vida, até estragar. Sabe o que lhe fizeram? Lhe fizeram um convite nos Estados Unidos. E quando lhe fizeram esse convite nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, é uma carta que ele escreveu, ele disse o seguinte, olha, a América, eles olharam o que os meus irmãos não viram. Fico triste, né, porque os meus irmãos não viram o que os americanos viram. Naquela ideia de que, não, viram boa coisa e vou ir lá, vou promover meu talento. Foi lá, ficou lá durante um tempo. Quando voltou, sabe se voltou como? Envenenado. Envenenaram. Os americanos queriam, até não sei se faleceu, porque não recebi mais informação, mas acredito que se calhar deve ter acontecido isso, que não está se ouvindo mais a falar muito dele. Envenenaram ele, lhe mataram, os americanos. Por quê, manos? É por esse motivo também que, segundo alguns dados que nossos antepassados deixaram, disseram assim, enquanto o africano não acordar, não vamos lhes entregar a sabedoria da invenção, porque isso vai aumentar o sofrimento dele, porque os outros estão preparados para vos matar caso vocês comecem a criar coisas que superam o que eles fazem lá. Então, primeiro, vamos acordar o nosso povo. Vamos despertar o nosso povo. Só depois é que vamos lhes entregar o poder de Mpanzo, o poder do conhecimento científico. Porque só esses uns que nos estão a levantar, já estão a lhes matar. O outro aqui que criou um remédio, né, de muitas doenças, o único remédio que cria muitas doenças daqui da África, eles mataram também. Me passa o nome dele na cabeça, mas eu publiquei a respeito dele. Também lhe mataram. Todos esses que estão trazendo um conhecimento que ascende o que o Ocidente faz. Primeiro ele vos chama, você lhes ensina, depois batem. É isso que acontece com o nosso povo. Porque nós não temos defesa política, não temos defesa religiosa e não temos defesa científica. Os nossos militares não defendem os seus cientistas. Porque esses 3 poderes precisam andar junto. A política é que vai gerir o povo. A religião é que vai unificar psicologicamente o povo. E a ciência é onde vamos criar o material que nós vamos utilizar dentro da nossa sociedade. E o nosso lado executivo, ou o nosso lado militar, tem que defender o nosso povo, tem que defender os nossos cientistas, tem que defender os nossos inventores, tem que defender a nossa religião. Quando esses elementos não estão interligados, é mesmo vândalo, quem vem aqui, pega um teu cientista, leva, ele mata lá, não dá justificação, nada, vocês não falam nada. É muita coisa que nós temos inventado, muita coisa, mano. Que tem ido para a Europa e quem sai como o inventor é teu irmão mesmo. Vais olhar e vês um iPhone com um novo aplicativo bem lixado e tal. Você vai olhar na fogo, os americanos mesmo nada. No iPhone é um teu irmão preto que estava aqui, não lhe deram valor. E foi lá, lhe empregaram lá, lhe deram um laboratório lá. E quando publicam, não tem necessidade de eles querem publicar, não. Foi um africano que fez. Aliás, e mesmo quando for um africano que fez, eles vão falar um americano, porque vão te dar nacionalidade americana. Eles não vão te contar porque não, é um angolano, foi lá e inventou isso. Não, é um americano. E na ideia
vai vir das pessoas. Quando falarem é um americano que inventou, o que, é que vai vir na mente das pessoas? Branco. Porque a capa da América é branco. É um europeu que inventou. Europeu, vai vir na tua mente é europeu branco, porque a capa da Europa é branco. Tá entendendo, né? Então, a nossa guerra é muito profunda, está em tudo, nos rebentaram em tudo. Política, a capacidade de inventar, não nos permitem. Fazemos investigação científica. Como é que você vai deixar que o outro povo que vai vir na tua terra fazer pesquisas geológicas? Que vai fazer pesquisas antropológicas? Por quê? Por que as nossas peças mais antigas têm que ir no vosso museu? E a única coisa que eles vão deixar aqui, por exemplo, são as peças da escravatura. Nos viram o Museu da Escravatura aqui, por exemplo. Por que nos viram o Museu da Escravatura? É para manter na tua cabeça que você é descendente de escravo. E as provas estão aí, as correntes que eles vos deixaram. Quando deveríamos ter Museu da Resistência, para mostrar que nossos antepassados lutaram. Está aqui o armamento que nós vencemos com eles, os Mindela que estavam aqui. Não te contam isso? Porque senão vai surgir o espírito de grandeza. Não te falam dos teus profetas, mas te falam de Elias, Enoque e Moisés, que livrou o povo de Israel no Egito. Mas você foi escravo também, sofreste 500 anos de escravidão. Teus antepassados foram levados na Europa, mas não te contam essa parte. E onde é que estão os nossos Moisés que levantaram aqui para lutar contra o sistema colonial? Nós também temos, mas não te contam, porque não é importante para eles. Estás a ver? Não lhes interessa. Quem foi Simão Quino? Não lhes interessa. E acabou não nos interessando também, porque para nós, os nossos mestres têm que falar de alguma coisa para nós levar a sério. Tudo que eu estou a falar aqui para você, há irmãos que estão nos ouvir, ainda vão questionando, vão falar, tá falando à toa isso. Mas se tudo que eu estou a falar aqui fosse um senhor de olhos azuis, cabelo loiro, aqui nessa tua tela, se assustar como é que o número de visualização bateu 1000, ou bateu 2000. Eu falei, olha, tem mesmo aí um branco mesmo que está falando boa de coisa da África, tem mesmo razão, não, pô, o branco mesmo, tá entendendo, né? Mas como é o irmão dele preto, que herdamos síndrome do Willy Lixa, de que nós próprios combatemos contra o nosso próprio irmão. E ficamos só entre nós. Conversa lá só mesmo gerar aqui entre nós. 2 dias, 3 dias, vamos esquecer. Tá assim, tá vendo a dificuldade, né? Olha, temos aqui 2 perguntas super interessantes. O Fernando pergunta o seguinte: os malucos então não têm espírito? Ok. Quem te disse que o maluco não tem espírito? Ele questionou. Não, sim, agora também estou a questionar. Quem lhe disse que o maluco não tem espírito? Agora, ele é consciente, não na nossa consciência. Ele está num outro estado de consciência que não é no nosso, mas tem consciência. Porque maluco mesmo, ele está fazendo uma coisa. Ele mesmo também sabe o que está a fazer. Sabe o que é que tem maluco? Tem malucos, por exemplo, você está a passar, ele vai começar a te rir e dizer, olha, não sei o que, não sei o que. Ele às vezes não está a olhar o plano físico, está a olhar o mundo espiritual. Ele não está a falar contigo, está a falar com os espíritos que estão a andar contigo. Sabias disso? Mas eles contam isso aqui. Nem todo maluco é maluco, você acha que é maluco. Ele só não está dentro de um padrão social nosso. E que no nosso padrão é mesmo maluco. Vamos falar, não, é maluco. Tá sabendo? Ele está noutra consciência, diferente da nossa. E que o que ele vai fazer vai ser o contrário daquilo que é nosso. E vamos chamar de maluco. Tem mesmo também consciência. Ele sabe, por isso é que ele acorda, vai comer. Tá sabendo, né? Sabe que não, aqui eu não posso fazer isso, vou dar a volta. Às vezes tem maluco, ele sauda, só vai responder, boa noite, mano. Tem maluco que faz isso. Entendeu? Tem espírito, tem alma, tem corpo. Só que não está no estado de consciência igual a nossa. O que vamos chamar? Não, problemática, isso aí a psicologia vai explicando. Exatamente. Olha, temos aqui o Sandro Maria que diz o seguinte: sobre as religiões e a nossa ancestralidade africana. Será que antes dos europeus estarem em África, não existia um Deus para nós? Se existia, qual é a relação com os profetas africanos, como Simão Toko, Simão Kimbangu, Kimpavita, entre outros, vistos que muitos desses profetas surgiram das igrejas implantadas pelos colonizadores? Ok. Muito bem. Eu acho que isso já expliquei na outra parte, né? Mas pronto, se calhar o irmão chegou há pouco tempo. Exatamente. Para dar é o seguinte. Um refresh. Isso. Só para dar um... Sim, ok. Nós sempre tivemos profeta muito antes dos brancos virem aqui. Nós chamávamos de Ngunza. Tá a ver?
chamávamos de nossos ngunda, nossos banculo, nossos dicota, tá vendo? Nossos nculo, colo, que nós chamávamos, que eram nossos líderes espirituais que nos guiaram durante muitas guerras. E surgiram vários profetas na era colonial que lutaram contra o sistema colonial e entre esses aqui, ou esses que o irmão, por exemplo, explicou, desculpa, Simão Kimbango, Simão Toco e tal, eles lutaram contra o sistema Kimpa Vita, lutaram contra o sistema católico que estava sendo imposto aqui, destruindo o nosso povo. Mas eles cresceram nessas igrejas, porque a igreja já foi imposta, mano. Eu, por exemplo, que estou aqui falando com vocês, que não sou cristão, nasci no cristianismo. Por quê? Porque já encontrei, eu nasci dentro desse padrão que já está na nossa sociedade. Por exemplo, eu sou africano, mas o meu primeiro nome que me deram é um nome português. A pergunta é por que me deram esse nome português? Por causa do nós surgimos já numa era em que a colônia tomou posse. Mas mesmo assim, os mais velhos, depois quando perceberam da sua verdadeira luta, se desvincularam. O Simão Kimbangu, por exemplo, que cresceu no cristianismo, se desvinculou. A última vez, quando tentaram lhe envenenar na oração, do pão da Santa Ceia, quando tentaram lhe envenenar, disse, mas espera ali, então vocês falam de Deus, falam de amor e tal, querem me envenenar nesse pão da Santa Ceia. O chamado dele chegou. Quando o chamado dele chegou, agora começou a lutar contra o povo. Olha, Kimbangu, fumo Kimbangu, tua hora chegou. Estás a ver? O teu objetivo não é lutar para elevar a religião que o Mindele trouxe aqui, não. Ele ainda se levanta também Padi e os outros profetas que se levantaram na África do Sul e em outros territórios da África lutaram para criar o nosso povo, para nos fazer passar daquela opressão tremenda que o sistema ocidental estava aqui a impor. Agora, e como é que é Deus, por exemplo, nas nossas línguas? Como havia dito no princípio, o Amba, o Ampungo, Tulendo, é o que apareceu no Fumo Kimbangu. Não é Jeová, como eles falaram Jesus. Porque há duas histórias que eles contam. Se você entrar na Google, vão te dizer assim, o Fumo Kimbangu era cristão, do cristianismo, foi Jesus Cristo que apareceu. Não. A história que nossos de Cota contam é diferente. Essa história foi a história do sincretismo que o catolicismo tem que fazer, sabe por quê? Para dispersar a nossa luta. Ele tem que pegar os nossos líderes, eles se vincular na religião para não erradicarem o cristianismo aqui em África. Por isso é que você tem esse quimbanguismo aqui, esse quimbanguismo daqui que nós temos aqui. Que mistura quimbanguismo e cristianismo. Estás a ver, né? Por que eles têm que fazer essa mistura? Porque só dessa forma é que eles teriam espaço na sociedade. O Estado colonial. O Estado colonial não permitiria nenhuma outra religião que combatesse contra a religião católica, apostólica, grego, romana em África, a não ser que vocês façam um sincretismo. Você acha mesmo que se aplicassem tudo o que Simão Kimbangu disse, o Estado ia permitir abrir aquela igreja de Simão Kimbangu aqui? Temos aqui no Golfo do Você acha que iam permitir? Não, porque a filosofia do Simão Kimbangu é completamente contra o sistema político e contra o sistema religioso cristão. No cristianismo não vão ter, no cristianismo não vão ter que dizer, por exemplo, que para você orar tem que pedir, por exemplo, o nome dos teus antepassados. Te ensinam isso? Nem. E que nós batemos palma 3 vezes. Você chega, bate palma 3 vezes, se apresenta. Eu sou fulano, detalhe, sou da tribo X, minha família é da linhagem de X. Estou a passar por essa situação e tal, em nome dos meus antepassados, em nome de Zambia Pungo Tuleno, em nome dos meus profetas, em nome dos nossos guerreiros que aqui lutaram para nós, e tal, eu peço isso, aquilo. É assim que o cristão ora? Não. O cristão ora em nome de Jesus. É só para você ver. Então foi um sincretismo que eles fizeram. Simão Kimbangu não veio aqui para manter o sistema cristão. E ele disse o seguinte, estudem a Bíblia, estudem mesmo esse livro deles, para vocês apanharem o ladrão que vos roubou com a ferramenta que ele vos roubou. Porque nesse livro, lá está a nossa história. Sabias disso, que na Bíblia está a nossa história? Experimentaram. Sabias disso? Esse aqui é um outro assunto, depois podemos falar aí, porque a live não está muito longo. Então, essas questões aqui se levantam os outros. Já aquilo que eu disse, muitos dos profetas que levantaram eram cristãos. Não eram porque não, era a vontade deles. Como o povo estava mergulhado já no cristianismo, e não era prioridade lutar contra o sistema cristão. A prioridade era livrar o povo do chicote. Mano, você está vendo todo mundo lhe espancar, vai lhe trazer ideia, ou vai lhe soltar primeiro da dor, depois vão resolver outros problemas. O lógico. Consegues me ouvir? Consigo ouvir. Ok.
O lógico é primeiro você livrar o teu irmão do fogo. Depois de você livrar o teu irmão do fogo, se reúne e acerta alguns pontos. Naquela era em que o povo estava a nos matar, estávamos a morrer. Vai se levantar profeta para lutar contra o cristianismo, para quê? Não faz sentido. Mano, eu estava me batendo, você está me tirando o cristianismo, você primeiro me tira das dores. Depois é que vamos começar a olhar assim, como já te tirei da dor. Por isso é que Simão Kimbangu disse de duas libertações, a libertação espiritual e a libertação física. A primeira libertação que nossos profetas trouxeram é a libertação física, que o Oroto estava aqui e foi embora. Depois ele disse também da libertação espiritual. Como é que eles falaram da libertação espiritual se o cristianismo é nossa espiritualidade? Qual é a necessidade? Então são duas coisas. Primeiro nos livraram da dor. Depois de nos livrarem da dor, vão sentar agora e vão dizer assim, olha, já, tá bem. O branco já foi, né? Sim, ok. Agora falta uma coisa, porque ele deixou aqui algumas coisas. Ele foi embora, mas deixou o sistema dele aqui. Agora nós vamos erradicar o sistema dele que ele deixou aqui, porque ele continua a nos dominar na terra dele através desse sistema que ele deixou aqui, que é a prisão religiosa. Para entrarmos num estado de libertação espiritual. É por esse motivo também que você vai ver agora muitas gerações vão questionar o cristianismo, principalmente aqui na África. Sabe por quê? Porque a nossa hora chegou de começarem a questionar, mas peraí, eu passei muito tempo no cristianismo, tem muita coisa que eu nunca entendi. Por que não falam de nossa espiritualidade? Chegou o mesmo momento, isso foi profetizado pelos nossos de cota lá atrás. Aqui em Pavita disse, a quarta geração vão despertar, vão acordar. Porque quando estava sendo queimada pelos próprios irmãos que haviam se convertido no catolicismo, eles disseram, vocês estão a me matar, porque vocês não estão a entender. Você não está a entender a minha luta. Você não está a perceber a guerra que vocês estão a passar. Você não sabe o que é guerra espiritual, não está a entender. Mas pronto, vocês como vão me matar. Os vossos filhos é que vão entender. A quarta geração não vai passar. Eles vão acordar. Vão se lembrar dos seus antepassados. Está a acontecer agora. Uma prova sou eu e os outros também estão a levantar. É raro jovens como eu nessa deveríamos estar aí na festa, fazer outros mambos, outras cenas. Estamos aqui a falar do nosso antepassado. Essas 20 e tal pessoas que estão nos acompanhando, e muitos deles é jovem, estão assim interessados. Essas que é à toa. Não é à toa, mano. Nós temos uma história. Nós estamos numa guerra, a guerra não terminou. Passamos uma fase, agora falta outra fase. Sabe? E nós sempre sabíamos que Deus existe. Chamávamos de Nzambe Apongo Tuleno, Kalunga, Takatanga, Olodum, Nkulu. Repito. A carta do rei Leopoldo II confirma isso. O rei Leopoldo II da Bélgica, que matou milhares de congoleses. Na carta ele disse, vão lá nesse povo. Não se preocupe eles falar sobre Deus. Esse povo sabe que Deus existe. Você não vai lhes ensinar uma coisa que eles já sabem. Eles chamam de Nzambe, Kalunga, não sei o que. Eles sabem que se envolver com o poder do outro é errado. Você não está lhes ensinando nada da moralidade porque eles já têm moral, mano. O que vocês têm que lhes ensinar, eles façam eles abandonarem a sua língua, sua tradição, sua cultura e o seu Deus. Quando ele falou abandonarem o seu Deus, estava falando na questão mesmo da própria língua. E é depois do seguinte, com certeza, o nosso Deus, o Deus deles, ele já falar, o nosso Deus nunca lhes ouvirá. Nunca lhes ouvirá. Ele tem razão. Por isso que a África, nós estamos aqui, quantas religiões, quantas igrejas nós temos da África não desenvolve? Porque estamos a orar mal, estamos a orar na língua do outro, na frequência do outro, na lei dos outros, na regra dos outros. E para o não Deus consultamos os nossos. Para Deus errado, frequência errada. É por isso que a Europa está sempre a desenvolver, porque nós transferimos a nossa energia espiritual para eles lá. E essas energias espirituais se transformam em desenvolvimento, em riqueza. Essa é a prisão espiritual aqui que Kimbangu disse, que seremos livres. Não estava falando outra coisa. Eles próprios falaram isso. O cristianismo não trouxe nada novo, meus irmãos. Não trouxe nada novo, porque não, o cristianismo veio nos ensinar amor, nós já sabíamos isso. Pergunta na tua avó, vai lá pergunta na tua avó, como é que eles viviam numa aldeia, mano, vizinho da família. E eles não sabiam ler a Bíblia. Não foi a Bíblia que lhes ensinou isso. Mais velho era mais velho, dizia respeito. Pai do outro era teu pai. Você nem sequer ouvia dizer de uma pessoa que engravidou e não aceitou assumir, como hoje da era do cristianismo. Todos nós somos cristãos, mas nas igrejas se engravida e nem se assumem. Mas estão a dizer que vieram nos ensinar amor. Qual é amor? Se teu vizinho tal. Se hoje nós somos cristãos, mas temos meninos de rua. Não havia criança da rua na aldeia, mano. Não havia órfão. Não éramos cristãos. Não foi o cristianismo que nos ensinou que filho do outro é teu filho. Na nossa cultura, nossos antepassados eram sábios, nós tínhamos todos esses valores de amor, de moralidade, de tribunal, tínhamos tudo. O cristianismo não trouxe nada, o cristianismo só estragou.
quer uma prova? Vê agora a geração na qual é cristã e vê a geração do nosso antepassado. Vê qual está melhor. Se cristianismo, igrejas deles vieram aqui para nos unir, né? Não é isso que estão a falar, não. Agora somos cristãos, vamos nos unir. Vá no teu bairro, você vai encontrar 3 igrejas, essas igrejas não se falam. Estão a terminar o culto, cada um está no caminho que vão se passar. Mas são todos ditos cristãos, na mesma, adorar Jesus. Igrejas diferentes. Então estão divididos. Porque hoje as igrejas são as pequenas tribos. Os repartiram através de denominações. Hoje é mais fácil você ajudar teu irmão da igreja do que ajudar alguém simplesmente por ser humano. Tem que ser da tua igreja. Hoje você não vai casar com outro que te ensinaram, não. Jugo desigual. Ou seja, eu que sou teu irmão angolano, sou jugo desigual. Porque você é daquela igreja. Tá entendendo, né? Nós dois somos de Malange, nós dois somos do Ambo, ou nós dois somos de Luanda. Mas só julgo desigual porque você é de outra igreja. Tá entendendo, né? Então, como você vai falar que nos unimos? Como é que você vai falar que nos trouxe? Qual é o amor que nos trouxe, mano? Qual é o amor que nos trouxe? Tá vendo, né? É isso. Ninguém aqui está a dizer que Deus não existe. Ninguém está aqui a dizer que vamos agora pegar. É mentira isso. Nós temos moralidade. Nzambi deu lei aos nossos bacos de cota, aos nossos sacerdotes. Estudem sobre o teu passado. Estuda sobre os teus antepassados. E você já estudou muito tempo, durante 20, 30, 40 anos, sobre estudar a Bíblia. Tudo bem. Você já conhece muita coisa da Bíblia. Agora procura ainda também conhecer dos teus antepassados. Ouve ainda também. Tem uma frase que mais velho diz assim. O ladrão tem que ser ouvido antes de ser condenado. Você condena teus antepassados, você nunca lhes ouviu, nunca deu tempo para ainda não. Vou ainda ouvir a versão dos meus antepassados. Nunca. Mas de lá até hoje, você sempre fala Jesus, Jesus. Teu pastor sempre a te pregar Jesus, amor, Israel, Israel. Você já ouviu o outro lado. Para ainda também. Ouve ainda também do teus avós. Qual é a nossa versão dessa história? Ouve ainda também. É mais ou menos isso, mano. Não estamos inventando nada novo, ok? E ninguém aqui está vivo porque não estamos cumprindo a profecia do demônio. Isso é mentira. Isso eles disseram isso porque sabiam que mais tarde os africanos vão começar a acordar. Você quer deixar essas informações para nós querer combater contra nós mesmos? Que mentira. Nós não estamos a vir para desviar coisa nenhuma. Queremos vos fazer lembrar do que vossos antepassados deixaram e vocês esqueceram. Só. Ginga, nós estamos já na reta final da Ok. nossa live. Ok. Começamos pontualmente às 20 e está a ser uma aula e tanto, um prazer tremendo conversar aqui contigo, aprender mais sobre a nossa ancestralidade. Então, pode deixar as recomendações finais, conselhos, onde é que as pessoas podem te encontrar, as redes sociais. Isso. Ok. Então, como estava aí no panfleto, sou influenciador digital de conteúdos africanos. A minha página é Ginga Kandimba, Facebook, Instagram, TikTok, YouTuber. Né, poderão me encontrar ali. E quem quiser depois começar a procurar entrar em contato de forma pessoal comigo, é só me puxar no Instagram, porque no Instagram eu não respondo mais. No Facebook nem tanto, né? Mas no Instagram eu respondo mais para explicar algumas coisas, né, muito complexas, né? Às vezes falar tudo aqui não há tempo, não tem mesmo como, ok? São coisas de milhões de informação e estamos a abreviar aqui de forma que os humanos compreendam. Claro que todas as dúvidas não saíram, né? Mas me acompanham, me sigam nas redes e vão entendendo algumas coisas e me sugerem temas que vocês têm dúvida, eu vou fazer lá em forma de documentário. E por outro, desculpa, vão perguntar aos vossos mais velhos, às vossas famílias, qual é a vossa origem, do porquê que te deram o nome que você tem, qual é a vossa língua, qual é a vossa tribo. Pergunta primeiro. Procura saber a tua memória genética. Depois procura saber a tua memória coletiva. Depois, aí surgirá a tua memória individual. Essas 3 coisas. Obrigado, estamos juntos. Ginga, muito obrigado por fazer parte da nossa live. Eu em nome da Icanda TV, estamos completamente agradecidos e rendidos ao teu chamado, ao teu talento, ao teu compromisso conosco. Agradecer também às 60 pessoas que estão aí no nosso live. Muito obrigado mesmo por fazerem parte do nosso live. Nós estamos agradecidos. Eu e o Ginga tivemos aqui uma conversa super didática, né? Aprendemos muito sobre a nossa ancestralidade. Quem não conseguiu estar aqui no live pode ver aí o vídeo, vai estar disponível no nosso canal, né? O acesso será vitalício. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Eu sou o Geo Branco.
com o meu super convidado Giga Candimba. Sigam as nossas páginas nas redes sociais, subscrevam o nosso canal no YouTube. Essa live vai estar disponível também lá no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, muito obrigado para todos aqueles que estão aí conosco. Nós já estamos aqui cansados, né? Então precisamos também descansar. Ginga, muito obrigado. Ngasaki Kidela, mano. Fique com os nossos ngunzas. Mano, Ngasaki Kidela. Que o Deus dos nossos antepassados, Zambian Pungu Tuleno, nos proteja e que faça com que a tua página prospere e cresça e que haja mais oportunidades para isso e que nos dê força para vencermos essa luta, porque não é só minha, é mesmo nossa, porque de qualquer forma, uns sofrem consciente, outros sofrem inconsciente, mas no final de tudo, todos nós sofremos, porque a África toda sofre por causa disso. Tá vendo? Então, mano, eu lhe dou as minhas bênçãos, assim como as bênçãos que os nossos antepassados deixaram, seremos vitoriosos, assim como temos sido vitoriosos. Ngasaki Dela, Ingueta. Muito obrigado. E nós terminamos aqui. Fomos!